Gente, então, como eu estava falando, nós vamos abordar o assunto prosperidade aos olhos de Deus, né? Talvez você diga, pastor, a gente tem necessidade disso. Tem necessidade, sabe por quê? Porque faz parte da palavra de Deus. Prosperidade está na Bíblia e é necessário. Eu não sei se você sabe, mas Jesus, a gente não vai dar números exatos aqui, mas Jesus falou mais sobre dinheiro na Bíblia do que sobre fé e salvação. Isso quer dizer que o dinheiro é mais importante do que a fé e a salvação? Não, 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 de jeito nenhum. Mas fica bem claro, né, que há uma importância em se entender, em se conhecer sobre esse assunto. Se Jesus falou tanto sobre esse assunto, é porque existe uma relevância sobre ele e a gente precisa entender. Afinal de contas, o próprio Senhor Jesus falou algo bem importante. Ele disse que apenas o dinheiro pode concorrer com Deus em seu coração. Então, dinheiro é a única coisa que pode fazer uma concorrência direta com Deus em seu coração. Ninguém, nada mais pode concorrer com Deus no coração do homem a não ser o próprio dinheiro. Então, se há uma concorrência direta, eu preciso conhecer bem, eu preciso saber, eu preciso entender como Deus se move dentro desse assunto, qual é a perspectiva bíblica, né, sobre prosperidade, entender o que é a verdadeira prosperidade. Por quê? Porque se existe muita coisa, muita falácia acerca desse ponto, e acaba que a igreja se polariza, né, em dois entendimentos. Não é só sobre prosperidade, é sobre muitos temas, né? São muitos os temas na Bíblia que sempre criam uma polarização. Isso, de muito tempo. Eu me lembro que na década de 80, 90, quando começou a haver realmente uma série de avivamentos aí no Brasil, né? As igrejas se transformando, principalmente as igrejas batistas, que era a maioria, né? Na sua época, elas começaram a passar por transformações e mudanças. E quantas críticas receberam, né? Porque começaram a serem batizados no Espírito Santo, a orar em línguas, e aí as críticas começaram, a orar em língua é do diabo, orar em língua não é do diabo, é para esse tempo, não é para esse tempo. Então começou a se polarizar, se dividir a igreja em dois blocos, em dois grupos, né? E aí começaram os extremos, aqueles que só acreditavam que línguas não era mais para esse tempo, que foi uma coisa do passado, que agora não deveriam mais orar em língua, que Paulo proíbe oração em língua, e do outro lado, aqueles que iam para a igreja e agora para provocar só oravam em línguas. Então acaba polarizando e vai para os dois extremos, né? E todo extremo é perigoso, todo extremo é complexo. Você não pode de fato andar nas extremidades, que todo extremo corre riscos, né? A gente precisa sempre voltar para o equilíbrio das coisas. Então, quando nós pensamos no assunto, por exemplo, avivamento, oração em outras línguas, existe um caminho seguro, né? E o caminho seguro é o que a palavra de Deus diz. Eu não tenho que tecer minhas próprias interpretações sobre o que já está escrito. O que está escrito, está escrito. Eu só preciso realmente ler, entender o que está escrito e viver segundo o que está escrito, né? Eu costumo dizer que é como você viajar numa rodovia. Quando você pega um carro e está rodando numa rodovia, obviamente você vai ter duas laterais, né? Dois extremos laterais, a direita e a esquerda, e cada uma delas tem uma vala, né? Tem uma vala à direita, tem uma vala à esquerda. Você vai andar na vala? Não, você vai andar no meio, né? Sempre seguro você andar no meio, no equilíbrio ali. Então, enquanto você estiver no meio, né, você está livre dos problemas que causam as extremidades, né? Assim também a palavra de Deus, né, que é um caminho seguro. Ela é um caminho de ordem, de paz, o qual você vai poder caminhar seguro se você andar nesse equilíbrio, no meio das coisas, né, entendendo aquilo que a palavra de Deus diz, para que tenhamos realmente uma vida de paz, né? Infelizmente, essa polarização leva as pessoas para dois grupos distintos, né? Um dos grupos acredita que, de fato, a pobreza é sinônimo de santidade. Por incrível que pareça, né? As pessoas têm essa mentalidade de que Deus ele é avesso à riqueza, é avesso à prosperidade, né? Tira alguns versículos do contexto para querer justificar isso e acha que pobreza faz parte do plano de Deus para nós, para nos manter em humildade. É tão sério isso que as pessoas acabam trazendo a palavra humildade para um contexto errado, para conceituar as pessoas desprovidas financeiramente, né? Quando tem alguém que é pobre, que é desprovido financeiramente, as pessoas dizem, olha, fulano é humilde. Só que humildade não tem nada a ver com isso. Humildade é uma condição do coração, não tem nada a ver com posse, né? Você pode não ter nada e ser humilde, e você pode não ter nada e ser soberbo, né? Que é o contrário da humildade. Você pode ser um rico soberbo, mas você pode ser um rico, muito rico e humilde. Isso é uma questão de condição do coração. Humildade tem nada a ver com pobreza, né? Humildade é uma condição do coração. Pobreza e riqueza são sinônimos de
provisão. Então, isso aí a gente precisa entender bem direitinho para que a gente não crie problema, né, na nossa mente. Veja, infelizmente nós, principalmente nós brasileiros, para pensar por um pouco. Nós vivemos em uma nação autossuficiente, onde produzimos de tudo, desde grãos a petróleo, tudo, riqueza, minerais de toda sorte, agropecuária. Nós temos um país belíssimo, turístico, nós temos uma extensão territorial vasta, nós temos a maior reserva de floresta do mundo, nós temos um país riquíssimo, 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 e vivemos como um mundo subjugado de terceiro mundo. Por que será? Por que será que países como o Japão, que é desse tamanhozinho, construído sobre uma rocha, que vez por outra é sacudida por maremotos, terremotos, vulcões, né, tsunamis, atinge uma série de catástrofes naturais por lá, e é tido como uma das grandes nações do mundo? Por que a gente vê uma nação tão pequena como Israel consegue ser tão poderosa, né? Por que a gente vê os Estados Unidos, né, sendo a grande potência mundial? Né? Tudo provém de quê? Por que a gente não consegue, né, romper com essas coisas? Porque nós, infelizmente, nós brasileiros carregamos, né, desde os nossos primórdios uma síndrome de vira-lata, né? A gente se acha pequeno. Eu estava vendo essa semana num jornal específico, né? Nunca jornal de Globo, mas um outro jornal, né, que eu acredito ter mais credibilidade. Eu estava assistindo esse jornal e existia um debate ali, e um dos debatentes, né, um daqueles debatedores que estavam ali, ele disse o seguinte, que disse, não, se a gente conseguir alcançar as metas e os patamares de como está sendo feito na Europa e nos Estados Unidos, então aqui no Brasil a gente vai voltar tudo ao normal e vamos trabalhar. Veja, se usa parâmetros completamente distintos, ou seja, por que eu tenho que esperar pelos Estados Unidos e pela Europa? Será que a gente não é uma nação independente? Será que a gente não é um país soberano? Por que a gente tem que ficar dando bênção o tempo inteiro para a Europa ou para os Estados Unidos? Veja, isso é síndrome de vira-lata, a gente não se acha capaz. É bem curioso isso. Por exemplo, eu escrevi um livro, né? Eu acho que talvez vocês saibam, quem não souber fica aí a dica, chamado Acessando as Riquezas do Reino. Por que muitos não prosperam? Um livro poderoso. Não foi porque eu escrevi, porque na verdade foi uma inspiração plena do Espírito, um livro que vende absurdamente, que tem uma mensagem poderosa, um livro que traz luz, clareza, entendimento, revelações profundas acerca da visão de Deus sobre a prosperidade, acerca de dízimo, acerca de ofertas, de onde vem, onde nasceu, como surgiu, todas essas coisas estão lá. Um livro maravilhoso, maravilhoso mesmo, de verdade. Chama Acessando as Riquezas do Reino. Mas quando alguém pega, em comparação com qualquer livro americano, o pessoal diz, você leu aonde esse livro? Eu digo, eu li na Bíblia. Não, mas você leu algum outro livro que te inspirou a escrever esse livro? Eu digo, será que eu, porque sou brasileiro, não tenho capacidade de superar um americano na revelação da palavra? O que é que um americano tem melhor que eu? Nada, gente. Qualquer americano, ou europeu, ou de onde for, tem um cérebro, tem 2 olhos, tem 2 ouvidos, uma boca, e a mesma Bíblia. Por que nós, brasileiros, não podemos ter coisas boas que se destacam no mundo? Isso se chama síndrome de vira-lata, né? A gente tem que romper com essas coisas, de achar que a gente é pobre, de achar que a gente não tem condição de superar, de ser destaque. Isso é um absurdo, a gente precisa romper com essas coisas em nós, né? Infelizmente tem esse bloco que carrega esse peso. É um negócio absurdo, sabe? Nós brasileiros carregamos isso de quê? Desde os nossos primórdios, né? Quando fomos concebidos como nação, fomos culturalizados pela nação de Portugal, né? Como sua colônia aqui no Brasil. E essa colonização, ela se dá em 3 viés, pelo menos, né? Ela se dá pelo viés cultural, religioso e político, né? Então veja, nessas 3 áreas nós fomos colocados aqui, né, para sermos evangelizados. E no que diz respeito, por exemplo, a cultura da época, e não é muito diferente do que é hoje, do português, era de ser festeiro, bonachão. É incrível como Portugal era detentora dos direitos do poder sobre a colônia Brasil, né, e consegue viver em pobreza. Sabe todo o ouro que foi extraído daqui, sabe toda a riqueza que foi tirada daqui, deveria estar em Portugal. Pois bem,
essa riqueza não está lá. E está onde? E por que não está lá? E por que foi para outro lugar? Eu tive alguns anos atrás agora em Portugal, e é curioso quando você conversa com os portugueses que eles não conhecem a nossa história, né? A história deles é diferente da nossa. Quando se fala, parece que foi a gente que roubou eles, né? É engraçado, porque nós éramos colônia. Agora, quem se deu bem nessa história toda, adivinha? A rainha, né? Foi tudo para a Inglaterra. Por quê? Porque os portugueses só queriam fazer festa, farra, né? Gastar tudo que tinha. E para financiar suas maluquices, suas farras, suas festas intermináveis, o que é que eles faziam? Pegava dinheiro da Inglaterra. A Inglaterra financiou esquadras de navios, viagens, festas, farras. Eles foram se endividando e usaram tudo o que tiraram do Brasil para pagar essa dívida. O ouro do Brasil todinho está na Inglaterra, praticamente. Né? Veja. E aí a gente herda essa herança cultural, né? Maldita, vamos botar dessa maneira, do português, que é esbanjador, né? Que tem gastos excessivos e desnecessários, que vive uma vida completamente desarraigada. E muitos brasileiros ainda carregam essa estrutura cultural dentro de si mesmo, né? Não se contentam com algumas coisas. Outro viés, né, da nossa culturalização foi o viés religioso. Fomos colonizados por uma ordem de padres chamados jesuítas. Os padres jesuítas acreditavam, eles eram da ordem franciscana, eles acreditavam que o voto de pobreza agradava a Deus. Ou seja, trocando em miúdos, quanto mais pobre, mais santo. Né? Essa era a ideia. E isso era tudo que Portugal queria. Por quê? Porque se eles chegam aqui, né, e trocam ouro por espelho com os índios, com os nativos, né? Dão apito, dão espelho e leva ouro. E dizem, não fica com ouro não, porque o ouro é maldito. Né? O ouro é maldito. Deus não se agrada disso. O ouro só vai se tornar bendito se colocar na igreja. Vamos botar ele na igreja, que aqui na igreja a gente vai tornar ele bendito. E aí, ó, só tira dinheiro. E a gente cresce com isso na cabeça de forma inconsciente, que o dinheiro traz maldição, que o dinheiro traz desgraça, que o dinheiro é maldito. Por causa de uma, desculpa a expressão que eu vou usar aqui, uma doutrina miserável, uma doutrina terrível. A gente fica carregando essa herança religiosa, cultural, que nos aprisiona em uma vida miserável, né? E isso pode ser expresso, obviamente, em todas as nossas atitudes diárias. Isso é a coisa mais fácil de você ver. Você quer ver uma coisa engraçada? Você quer ver o sintoma desse espírito de pobreza, desse espírito de miserabilidade que se apossa de nós? É você vai comprar o carro zero, né? Se preparou para comprar seu carro zero, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus, vou comprar meu carro zero, ô glória. Aí chega lá, a primeira coisa que você pergunta é, quantos quilômetros faz com um litro de gasolina? Pelo amor de Deus, você tem um Deus no céu que te proporcionou, e mesmo que você não acreditasse em Deus, você trabalhou, tem força nos seus braços, tem vigor, tem uma capacidade e inteligência de se preparar e comprar um carro zero, está preocupado com gasolina. Presta atenção. Será que o Deus que nos capacita a ter um carro ou nos dá um carro não é capaz de nos dar gasolina? Né? O outro diz, ó, esse ano eu vou comprar meu carro zero. Vou orar, tô orando, Deus vai me dar entendimento, vou comprar meu carro zero. Glória a Deus, já estou até escolhendo. Meu carro vai ser esse, é um carro 1.8, eu quero dessa maneira, eu quero assim, eu quero assado com ar-condicionado, eu quero... Pronto, ele escolheu o carro, aí o carro chega. Quando o carro chega, alguém entra com ele, ele diz assim... Rapaz, tá quente, liga o ar-condicionado. Ah, não pode ligar o ar-condicionado não, que gasta gasolina. Como é? Não, quando a gente usa com ar-condicionado, gasta gasolina. Ô infeliz, e pra que tu comprou um carro então com ar-condicionado, se tu não tá a fim de gastar gasolina por causa do ar-condicionado? Veja que loucura. O que é isso? É um ranço, um espírito de miséria que se agarra em nós, que precisa ser liberto, precisa arrancar esse espírito de nós, né? Às vezes o cara bota um pet de refrigerante na mesa, né? E aí toma-se e fica dois dedos de Coca-Cola, 2 dedos. Não, vamos guardar, porque não pode desperdiçar, vamos botar na geladeira. Toma o resto, criatura, porque tu vai gastar mais energia com esse diabo dentro da geladeira, de que economizar com a Coca-Cola.
Presta atenção. Aí compra um chinelo, o chinelo quebra embaixo. Não pode jogar fora não. Vamos botar um prego. Aí bota um prego. Ah, Jesus, o que é isso? Isso é ranço. Isso é um espírito de miserabilidade, uma síndrome de vira-lata que se agarra e que precisa ser retirada, arrancada de nós, né? Para que a gente não viva essa miserabilidade impregnada. É como uma caatinga, é como um fedor que gruda e a gente... E o trem não sai, vez por outra tá lá, ó, de novo, rapaz. O fedor do negócio tá lá, né? Não arranca. Sabe, tem um sabão bom demais para arrancar esse ranço, essa caatinga de miséria. Sabe como é o nome? Palavra de Deus. Esse é um sabão poderoso para lavar, para tirar, né? Arrancar de nós essa caatinga maldita, né? Chamada miséria. Veja, a maioria das pessoas, a miséria está na cabeça. Irmãos, aqui em Belo Horizonte, há algum tempo atrás, um prefeito teve uma ideia genial. Ele disse, vamos acabar com as vilas e favelas de Belo Horizonte. Vamos acabar com isso. Mas como é que você vai acabar com tanta favela que tem em Belo Horizonte? Vai botar esse povo aonde? Nós vamos acabar com a favela. E aí criaram um programa chamado Vila Viva. O que eles fizeram? Eles desapropriaram o pessoal da favela por um tempo, tiraram eles das suas casas, quebraram os barracos, tiraram todos os barracos, todos. Passaram máquinas, alinharam o terreno, tratores, construíram prédios com apartamentos de 2 e 3 quartos. Depois trouxeram os moradores e colocaram. Ficou linda. As vilas lindas, 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 lindas. Colocaram eles lá dentro para morar. Passado alguns meses, talvez em algumas situações nem ano chegou. Adivinha o que aconteceu? Ao invés da favela agora estar na horizontal, a favela se tornou na vertical. Virou uma favela do mesmo jeito. E depois, eu vou te dizer, muitos deles foi descoberto que muitos deles nem chegaram aí para lá, porque antes mesmo dos apartamentos estarem prontos, eles já tinham vendido o apartamento, já tinham ido morar em outra favela. E aí nós chegamos a uma conclusão, que não adianta tirar o povo da favela, se você não tirar a favela do povo. Deu para entender isso? Não adianta você tirar alguém da favela, se você não tirar a favela de alguém primeiro. É a mesma coisa, não adianta você tirar alguém da pobreza, ou se a pobreza não sair dele primeiro. Né? A questão está mais impregnada do que o que a gente imagina. É uma questão cultural, uma questão de entendimento, de coisas na mente, entende? Essa é um viés, e as pessoas ainda acreditam nisso. As pessoas dizem assim, não, mas olha, Jesus, que era Deus, ele veio para cá como um pobrezinho, coitado, só para nos mostrar que ele era... Quem disse que Jesus era pobre, criatura? Ô pastor, o senhor não conhece não a história? Tem até aquela música que canta, a gente canta no final do ano. Pobrezinho nasceu em Belém. Irmão, isso é uma música que nem é nossa. Essa música é dos outros lá, irmão. Nem do nosso repertório faz parte dessa música. E tem mais, essa música nem brasileira é. Essa música é uma versão que foi feita no Brasil de uma canção americana. E quer saber? A versão americana não tem pobrezinho. Quem botou o pobrezinho foi o brasileiro. Pense numa desgraça dessa. Agora veja que diferença. A gente foi colonizado por padres católicos jesuítas da ordem franciscana, que acreditam que a pobreza agrada a Deus. Fazem voto de pobreza, né? Abre mão de bens, que acredita que quanto mais pobre, mais santo. Agora, e os americanos? Os americanos foram colonizados por imigrantes ingleses que fugiram, né, na época da reforma, fugiram, foram para os Estados Unidos. E aí, chegando nos Estados Unidos, eles colonizaram com a cultura cristã evangélica, protestante. Aí você vê, as leis dele foram baseadas na Bíblia, a Constituição Federal baseada na Bíblia, os lemas do país baseados na Bíblia, e a gente olha os Estados Unidos hoje, um país próspero, né? Veja, e hoje a gente crente vive na pendenga, rapaz. Então perceba que existe esse bloco, né, que ainda acredita nessas coisas, que infelizmente acham que a pobreza agrada a Deus,
né? Mas não é essa a ideia de Deus para nós. Quando Jesus vem, ele diz: ei, eu vim para que tenham vida. Ele diz assim: olha, o ladrão ele veio para roubar, matar e destruir. Até aqui você não tinha outra opção, porque estava todo mundo debaixo de uma opressão demoníaca, estava todo mundo debaixo de maldição. Mas agora eu vim e você tem uma segunda chance. Você tem outra alternativa, você não precisa viver nisso mais. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. A gente está tão fechado com relação à nossa prosperidade, à nossa vida plena, abundante, que a gente passa por cima de algumas promessas sem perceber. Lá em João capítulo 3, verso 16, a Bíblia diz assim: Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A gente só fica com vida eterna. E que é uma boa, né? Obviamente, se você entender o que significa a vida eterna, já é algo extraordinário, que a vida eterna é a vida zoe, ou a própria vida de Deus, que seria a mesma vida abundante que Jesus falou em João 10:10, né? Seria a mesma coisa, se a gente entender. Mas a gente fica assim: não, Deus amou o mundo para que um dia eu vá para o céu. Aqui na terra não. Aqui na terra eu tenho que suportar a dor, a aflição, né? É como a gente já está sabendo, né? A vida de crente é assim: é tropeça aqui, cai acolá, depois levanta, começa a cantar, é hora no monte, é hora no vale, ou na moinha de Jeová. Mas quando eu chegar no céu, atravessar aqueles portões de ouro, as ruas são douradas, o mar, ai, quando eu chegar no céu vai ser tudo maravilhoso. Não, meu irmão! Deixa eu te dizer, você foi salvo para uma vida abundante. Você foi salvo para começar aqui agora. A vida eterna começa hoje. E quando Jesus disse isso lá em João 3,16, ele disse: ei, Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo o que nele crê, ou seja, pela fé, não pereça. Será que ter falta de dinheiro não é perecer? Será que ter falta de recurso não é perecer? Será que ficar contando moeda para comprar uma coisa ou outra não é perecer? Ele disse que se você cresce na obra de Cristo, você não pereceria. Não perece, mas tem a vida eterna. Não é? Aleluia. Então veja que essa questão é muito mais mental, é muito mais emocional, está muito mais ligada às nossas emoções, de que praticamente ao nosso bolso. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Então precisamos estar atentos a isso, para que a gente não entre nessa armadilha do diabo, da gente acreditar que quanto mais pobre, mais santo. Olha, lá na minha terra, né, lá em Jacobina, quando eu era criança, eu ouvia todos os dias todos os dias não, né? De vez por outra eu via um ditado popular, um adágio popular que dizia assim: o pobre é tão miserável que quando Deus dá farinha, vem o diabo e rasga o saco. Vem que desgraça. Ou então dizia assim: a alegria do pobre é saber que ele vai para o céu e os ricos para o inferno. Olha que coisa horrorosa. A gente cresce com isso. Veja, eu vou te mostrar que essa cultura está tão impregnada em nós que a gente fala assim, ó. Veja só. Quem tem filho pequeno aí, né? Levanta a mãozinha assim, as duas mãozinhas. Quem tem filho pequeno, bota as duas mãos para cima aí. Até 5 anos de idade. Você deixa um dinheiro em cima da sua mesinha, no armário ou em algum lugar. Aí essa criança vai lá, pega o dinheiro e põe o dinheiro na boca. Pegou o dinheiro e pôs na boca, de alguma forma. Pôs o dinheiro na boca. Não é? Aí nós pais olhamos aquilo e qual é a primeira coisa que a gente fala? Menino, pelo amor de Deus, tira esse dinheiro da boca, porque dinheiro é... O que é que a gente diz? Fala aí. O que é que você diz quando você vê seu menino com dinheiro na boca? Tira o dinheiro da boca, por quê? Quem vai me responder aí? Sujo. Quem fala mais? É sujo, Ana Flávia está dizendo. Quem mais? Dinheiro é sujo. Sujo. Quem mais está dizendo? Simone, sujo. Sujo. Agora veja, pensa na cabeça de uma criança de 5 anos de idade, entendendo você que é pai e mãe, dizendo que o dinheiro é sujo.
Aí quando ele cresce, ele vem com raiva que o menino não consegue juntar dinheiro. Eu vou juntar lixo? Eu vou juntar sujeira? Quero não. Então veja, isso fica no subconsciente, por mais que você cresça e saiba que o dinheiro é necessário, mas está lá no teu subconsciente que aquilo é ruim, que aquilo é sujo, que aquilo não agrada a Deus. E aí nós começamos a carregar uma síndrome de vira-lata que a gente tem até medo de ser feliz. A gente fica constrangido quando está bem, a gente fica... Veja, a gente é tão intensa essas coisas, irmãos, que a gente acaba se apegando mais a pessoas que estão tristes do que quem está feliz. A gente vai andando na rua, encontra alguém triste, chorando, a gente vai para perto e diz: ei, o que está acontecendo? Você está bem? Está precisando de ajuda? Ei, como é que você está? Tananã. Agora a gente vê alguém rindo sozinho na rua por aí, feliz. Aí diz: ó, parece bobo. Tá doido? Tá rindo à toa? Por que esse cara tá rindo sozinho? Tá ficando maluco? Ou seja, a gente acaba, de certa forma, se sentindo culpado com a alegria. A gente se sente culpado com a felicidade. A gente compra um carro zero e fica pensando: o que é que os irmãos vão pensar? Comprei um carro zero. Vão pensar que Deus está te abençoando. Deixa eu dizer, não estou dizendo que um carro é a bênção de Deus, não. Mas o que é que você tem a ver com os outros? Né? Isso é ranço. Se chama síndrome de vira-lata. A gente precisa quebrar isso, tirar isso da nossa vida, né? Jogar isso fora, né? Isso é um lado da moeda, né? Que infelizmente acontece. Aqueles que acreditam que a prosperidade é maldita, dinheiro é sujo e corrompe o caráter cristão. Tem gente que acredita. Não, fulano enriqueceu, corrompeu logo. Deixa eu te dizer, dinheiro não corrompe ninguém. Ele pode no máximo revelar a corrupção que já está dentro de você, né? Você quer conhecer uma pessoa de fato, dê a ele poder. E um dos sinônimos de poder é dinheiro, né? Mas a questão não é que o dinheiro corrompe. A pessoa já era corrupta. Só que com dinheiro na mão o negócio se acentua, né? Esse aqui é o grande problema. Então, veja, há aqueles que acreditam que a pobreza é sinônimo de santidade. Eles se apegam a versículos isolados e até mal interpretados para justificar as suas afirmações. Tem gente que diz: não, porque a Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os maus. Não. A Bíblia nunca disse isso, não. O que a Bíblia diz que é o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro, não. É o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro, colocar o coração no dinheiro, se apegar à riqueza, isso é a raiz de todos os males, né? O dinheiro não. Dinheiro é só cédula, irmão. Dinheiro é só papel. Somos nós é que acreditamos o valor que isso tem ou não. Você vai surpreender com essa semana, porque eu vou trazer para você clareza pela palavra, e você vai entender que a conotação de riqueza e pobreza está muito mais ligada a nós do que a Deus. Deus nunca criou, não. De jeito nenhum. Né? Então veja. Outro versículo que as pessoas costumam trazer de forma isolada e errarem. Quem tem riqueza não pode servir a Deus. A Bíblia diz que você não pode servir a dois senhores. Então, se você tiver riqueza, você não pode servir a Deus. Não é isso que a Bíblia diz, não. Não, nunca foi, né? E de fato, eu vou dizer, a Bíblia diz, a única coisa que a Bíblia chama de Senhor, além de Deus, é o dinheiro. O dinheiro pode ser um senhor para a tua vida, se você assim permitir. Ele pode se tornar teu dono, se você assim permitir. E eu vou te dizer, vai por mim, o dinheiro é um péssimo senhor. Péssimo senhor. Mas ele pode ser um excelente escravo na sua vida. Apesar do dinheiro ser um péssimo senhor, ele pode ser um excelente escravo na tua vida. Veja que Jesus de Nazaré, ele utilizou dinheiro quando ele veio aqui. Ele, em vários momentos, você vê ele utilizando de dinheiro aqui. Tinha uma bolsa, tinha um secretário, tinha um tesoureiro, né? Então, ele utilizava de dinheiro, mas ele não estava preso ao dinheiro. Ele não estava dependente do dinheiro. Quando não tinha dinheiro, Deus dava um jeito, fazia de outra forma. Ou, quando o dinheiro não resolvia o problema, o poder de Deus se manifestava. Então, Jesus usava o dinheiro, mas não estava sujeito a ele. Jesus usava dinheiro, mas não dependia, né? O dinheiro nunca foi senhor na vida de Jesus. Ele era escravo. E é assim que ele deve permanecer na minha e na tua vida, né? É isso que a Bíblia diz. E outra ainda é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus.
de forma isolada, isso pode parecer uma máxima, né? E levar as pessoas ao descontrole, né? Aos exageros, aos excessos. Mas a gente vai ver durante essa semana inteira que não é bem assim. Agora veja, dentro desse aspecto, nós estamos colocando alguns fundamentos hoje, vamos entrar a partir de amanhã aí, pesado, a partir de amanhã, hoje à noite já, num conteúdo exclusivo, doutrinário, né? A gente vê, eu estou falando dos extremos que existem, né? A polarização. E o outro, esse aqui é o que acha que a igreja nem pode falar de dinheiro, né? Qualquer um pode, mas a igreja não. Agora, tem o outro lado, que é o outro exagero, que é aqueles que acreditam que Deus é o seu banco particular. Ele só busca Deus para querer coisas, né? Ele acha que a fé é uma ferramenta para adquirir coisa. A fé é uma ferramenta para adquirir riqueza. Ele não quer nem saber, né? Deixa eu te dizer, a fé nunca foi ferramenta para adquirir nada. A fé é um estilo de vida do crente. Fé é estilo de vida. E se você usar fé como ferramenta só para adquirir coisas, você vai ter desculpas, justificativas para não fazer outras coisas. Você vai sempre querer dizer que conquistou bens materiais com a tua fé, você vai dizer até conquistou saúde pela tua fé, mas, por exemplo, você vai dizer que é incapaz, muitas vezes, de perdoar alguém. Mas quando a fé opera como estilo de vida, a gente vai entender que faz parte da essência e que a mesma fé que eu uso para viver uma vida plena financeiramente é a mesma fé que eu uso para andar em amor, por exemplo. Não tem dois botões, liga, desliga. A mesma fé que eu uso para viver uma vida financeira abastada é a mesma fé que se movimenta para me andar em amor, por exemplo, né? Para me perdoar. Então, a gente precisa entender que fé é um estilo de vida e não ferramenta para adquirir coisas. Estilo de vida. Eu vivo pela fé. Eu vivo, não adquiro, eu vivo pela fé. Eu vivo pela fé. E isso é o que mais importa. Agora, veja, tem gente que, como eu falei, usa Deus como um banco particular. Agora, sabe o que é mais curioso? Dois extremos. Os que acreditam que quanto mais pobre, mais santo, e os que acreditam que Deus é o seu banco particular, que usa a fé para adquirir riqueza. Só isso. Agora, sabe o que é curioso? Que os dois querem prosperar. Todos os dois querem prosperidade. Tanto um quanto o outro quer ser próprio. Você já viu alguém orando dizendo, pai, tira, ele tem muito, eu não quero. Esse povo que gosta de ir para a internet ficar falando mal de prosperidade, pergunta se ele dá a prosperidade dele para os outros. Pergunta se ele ajuda as pessoas. Não ajuda não. Ajuda não, conversa fiada. Sabe, tem um monte de gente indo para a internet porque a avareza está grudado neles e aí eles não querem se ferrar sozinhos, eles vão para a internet que ela pegar um monte de bobo junto com ele, né? Dizendo que a prosperidade não é bíblica, que não é bem assim. Então manda ele dar a prosperidade dele para os outros. Pergunta se ele vai dar. Ou então pergunta se ele faz oração para ficar pobre. Pergunta. Faz nada, conversa fiada, né? O problema é esse. Veja, Deus, ele pode, a Bíblia diz isso. 2 Coríntios, capítulo 9, a partir do verso 8. E Deus pode fazer-vos abundar em todo, tendo em tudo ampla suficiência, para que isso redunde em ampla generosidade. Veja, não faz sentido também você ter dinheiro de sobra e não ajudar, ver as pessoas que você ama ao seu lado passando necessidade, você tem tudo e as pessoas não têm nada. Que alegria é essa? Que riqueza é essa? Uma riqueza que só supre você, né? E ainda tem aqueles que ficam no meio do caminho dizendo assim, não, eu tenho o que comer, tá bom. É mentira, tu tem medo, rapaz. Tem medo. Parece brincadeira, mas é verdade. Eu conheço gente que tem medo de ficar rico. Tem medo de ficar rico. Por quê? Porque ele sabe que a riqueza vem de Deus, ou vem da prática da palavra, vamos botar dessa maneira ficar mais claro, né? Deus é um Deus de provisão, Deus é um Deus generoso, Deus é um Deus próspero, né? E a gente sabe que a fonte é Ele mesmo, o diabo nunca criou riqueza, não criou nada, tudo vem de Deus, tudo provém de Deus, que tudo nos dá para o nosso aprazimento, né? Mas a pessoa sabe que para viver essa vida plena, abastada, ele precisa cumprir alguns princípios. E um deles é reconhecer que veio de Deus. E a única forma de você reconhecer é fazendo chegar nele de volta parte do que ele determinou, né? Ou seja, honrando ao Senhor. O que é honrar? É reconhecer que veio dele, né? Isso é honra.
Eu reconheço que você é a minha fonte, Deus. Aí as pessoas têm medo, ele fica pensando assim, meu Deus, se eu ganhar R$1 milhão, eu tenho que dar 100 mil de dízimo, misericórdia, eu vou até me benzer. Pensa que desgraça, a pessoa não recebe nada porque ele está pensando no que tem que pagar se receber. Deixa eu te dizer agora, tu não tem nada, infeliz. Parece brincadeira o que eu estou dizendo, mas talvez tem pessoas que estão me assistindo aqui e vão saber do que eu estou dizendo aqui. Eu já vi pessoas que estavam chorando literalmente porque receberam ofertas milionárias e tinham que pagar o dízimo. Estava chorando porque agora acredita que tem uma dívida. Ah, estou com uma dívida porque eu recebi uma oferta e eu tenho que dar o dízimo. Pensa, que loucura isso. Que isso? Uma mente miserável, gente. Medo de ficar rico. Medo. Prisões, cadeias que nos prendem. Deus está procurando pessoas corajosas que não tenham medo, que sejam desprendidas, que não estejam presas, agarradas, que não façam do dinheiro seu dono, mas que sejam generosos de coração para contribuir, para dar, para sustentar o pobre, o necessitado, para cooperar com o avanço do reino em todos os seus aspectos. Aleluia! E Deus, pastor? A gente falou dos dois blocos aqui. Do que acredita que a pobreza é sinônimo de santidade e do que acredita que Deus é um banco particular. Hã? E Deus o que pensa? Salmos 35, 27. Eu quero te mostrar um texto. Salmos capítulo 35, verso de número 27. Diz assim. Vamos ver o que Deus pensa, a palavra de Deus. Diz assim: exultem e alegrem-se, porém, os que me defendem, que eles digam sempre: grande é o Senhor, que se agrada de abençoar seu servo continuamente. Eu quero abrir em outra versão. Vamos abrir na versão revista e atualizada. Salmos 35, 27 diz assim: cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, e digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz, ou que tem prazer na prosperidade do seu servo. Vou ler de novo para você, tá bom? Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, e digam sempre: glorificado seja o Senhor, que tem prazer na prosperidade do seu servo. Veja qual é a instrução da Bíblia. Que eu devo dizer sempre. O que é sempre? E o que eu devo dizer sempre? Eles digam sempre: glorificado seja o Senhor. Ele tem prazer na prosperidade dos seus servos. Deus tem prazer na prosperidade dos seus servos. Deus tem prazer na prosperidade dos seus servos. Deus tem prazer. Deus não está com raiva se você está prosperando. Deus está interessado na tua prosperidade. Deus quer mais é que você avance. Deus quer mais é que você cresça. Ele tem prazer na prosperidade dos seus servos. Ah, pastor, mas ele está falando de servo. Aí é o povo de Israel. Nós somos filho. É verdade, você tem toda a razão nisso. Isso aí eu tenho que concordar com você, é verdade, né? Agora veja, imagina que eu fosse um empresário, né? Sou empresário, tá? Sou empresário. Bem sucedido, tenho vários empregados ou servos, né? Vamos botar dessa forma para você entender. Empregados. Aí um servo meu, um empregado meu chega e diz: pastor, ou pastor não, patrão, graças a Deus consegui comprar minha casa própria e comprei meu carro zero, estou prosperando. E aí eu digo: rapaz, isso me alegra mais do que a você, porque eu tenho prazer na tua prosperidade, cara. Quanto mais você prospera, mais eu prospero, porque isso é sinônimo que se tu está prosperando é porque meu negócio está prosperando. Eu estou mais feliz do que você, louvado seja o nome de Jesus. Rapaz, que coisa, eu tenho prazer na prosperidade dos meus servos. Aí esse mesmo patrão vai para casa e quando chega em casa o filho diz: papai, passei na universidade. E o pai disse: que tristeza isso. Nossa. Ou então o filho chega e diz: papai, recebi uma promoção no meu trabalho. Aí diz: não acredito, que tristeza. Veja,
Qual é o pai que se alegra com o servo e não se alegra com o filho? Hã? Se Deus tem prazer na prosperidade dos seus servos, imagina dos filhos. Imagine dos filhos, meu irmão. A quem ele mesmo constituiu herdeiro de todas as coisas. A quem ele mesmo nos deu tudo. Aleluia. Eu vou te dizer uma coisa que vai ser revelador para você, tá? Vou te dizer uma coisa. A gente, até as nossas orações, é um amontoado de pedição. Já pareceu que a gente parece, já parou pensar que a gente parece com filho de cego? Só vive pedindo. Ô pai, me dá, 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 pai, me dá isso, pai, me dá aquilo, pai, me dá aquilo, pai, me dá aquilo, pai, me dá aquilo. Ô pai, me dá, pai, ô pai, me dá, me dá. Parece filho de cego. Só pedir, pedir. Mas pastor, a Bíblia diz que pedir, dar-se-vos-á. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Eu tenho 4 filhos em casa. E sabe quem é que pede mais? Os menores, os pequenos, as crianças. Criança é que pede. Os filhos, quando amadurecem, tomam posse do que o pai tem. Eles sabem que é deles. Filho criança que vive nessa petição todo dia. Pai, me dá um chup-chup. Pai, me dá um geladinho. Pai, me dá um iogurte. Pai, me dá uma banana. Pedro tem 16. Pergunta se Pedro me pede alguma coisa. Ele vai lá e pega. É dele, ele sabe. Está dentro de casa, está disponível. É dos filhos, poxa. Se o pai colocou na casa, é dos filhos. Aí Paulo diz, ei, o que mais vocês mais querem? Seja Paulo, seja Pedro, seja Apolo, seja ouro, seja prata, seja o que for, tudo é vosso. E vós de Cristo e Cristo de Deus. Amadureçam e vejam que tudo já está disponível. Amadureçam e percebam que com os filhos maduros tomam posse daquilo que já lhes pertence como herança. Não seja como o irmão do filho pródigo que viveu a vida inteira dentro da casa do pai, trabalhando como escravo e nunca se deu conta de que tinha toda a riqueza à sua volta disponível. Ainda foi reclamar quando o outro estava prosperando. É isso que esse povo de internet faz. Tem tudo disponível para eles, mas eles não tomam posse, não se vê dignos, não usufrui do que o pai tem e reclama quando o outro filho cheio que estava lá vivendo uma vida desgraçada e chega e recebe uma festa, eles reclamam. Mas é um absurdo essas igrejas que falam de prosperidade. Então vai falar também, cabeção. Toma posse. É melhor do que tu ficar criticando. Yes. Você está comigo? Quando você é bebê espiritual, você pede. Pai dá, não tem problema não. Mas o pai quer que você cresça. O pai não quer que você fique criança o resto da vida. Cresça para entender. Como é que eu cresço? Desenvolva a sua mente para você entender que tudo é vosso. Que Deus já disponibilizou todas as coisas. Que você tem hoje capacidade de, como um crente maduro, apenas tomar posse daquilo que já está disponível para você. Se coloque à disposição, fale isso com a sua boca todo dia. Pai, eu estou pronto para tomar posse das tuas bênçãos. Pai, aquilo que está acumulado para mim, libera, porque hoje eu já estou pronto para tomar posse de todas essas coisas. Aleluia. A Bíblia diz que Deus tem prazer na prosperidade do seu ser. Ah, mas essa prosperidade aí, não acredito que seja prosperidade financeira não, sabe, pastor? Porque eu acho que prosperidade tem outro conceito, não quer dizer... Então vamos ler outro texto? Vamos ler outro texto. Eu vou ler para você Salmo 112, de versos de 1 a 3. Salmo 112. Salmos 112. Ele diz assim: aleluia, bem-aventurado é. Bem-aventurado é o quê? Qual é o conceito de bem-aventurança? O que é ser bem-aventurado? Qual é o conceito de ser bem-aventurado? Bem-aventurado é realizado, bem-aventurado é extremamente feliz, bem-aventurado é pleno, bem-aventurado é abundante, bem-aventurado é ter tudo e não lhes faltar nada. Isso é bem-aventurado. Aí ele diz: bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Será abençoada a geração dos justos. Veja, esse texto foi escrito quase que 1000 anos antes de Jesus. Quantos justos tinha quando esse texto foi escrito? Nenhum justo, nenhum sequer. Todos os pecados estavam destituídos da glória de Deus. A justiça de fato se manifesta quando Jesus ressuscita. E ele diz aqui que abençoada será a geração dos justos. Está falando de quem? Profeticamente, está falando de quem? Qual é a geração do justo? A geração do justo é a igreja.
Aleluia. Bem-aventurada, ele diz, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e tem prazer nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. Será abençoada a geração dos justos. Na sua casa, na casa da geração dos justos, na sua casa há prosperidade e riqueza. Para não ficar aí os religiosos dizendo que a prosperidade que a Bíblia fala não é dinheiro. E a riqueza é o que então? Na sua casa há prosperidade e riqueza. E quer saber? Ele dizia, a sua justiça permanece para sempre. Veja, ainda que tenha prosperidade e riqueza, ele não se corrompe. Na geração dos justos, na casa daqueles que foram justificados pelo entendimento pleno das Escrituras Sagradas, aqueles que foram justificados por Cristo, que detêm esse direito de ser abençoado, a geração dos justos. Na sua casa tem prosperidade e riqueza, e ele não se corrompe, porque a sua justiça dura para sempre. Aleluia. E aí, o que é que eu vou dizer acerca dessas coisas? O que é que eu posso dizer acerca dessas coisas? Agora, por quê? A grande questão é que, muitas vezes, as pessoas aceitam que a paz vem de Deus, né? A gente aceita que a saúde vem de Deus, mas o dinheiro não pode. O dinheiro não pode. Não, esse aí não pode. Não pode. Deus pode te dar saúde, mas dinheiro não. Deus não pode. Que absurdo é esse? Se o mesmo Jesus que morreu pelos meus pecados, morreu pelas minhas doenças. E o mesmo que morreu pelas minhas doenças, morreu pelas minhas misérias. Por que agora eu vou fazer distinção? Se a consequência da maldição a qual nós estávamos inseridos era morte, doença e miséria, e ele nos redimiu de tudo isso, por que o dinheiro não pode vir também em consequência da mesma saída que Deus providenciou através da obra de Cristo na cruz? Se o próprio Jesus disse, eu tomei sobre vocês as suas dores e as enfermidades, para que o castigo que lhes traga paz estivesse sobre mim, e pelas pisaduras que foram feitas em mim você fosse curado. Foi o mesmo Jesus que disse através de Paulo que conhecemos a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de nós, para que por meio da sua pobreza nós nos tornássemos ricos. Então veja, de noite nós vamos entrar sobre o conceito bíblico sobre prosperidade, né? Nós vamos mergulhar nisso. Nós queríamos colocar agora de manhã algumas pedras, né, alguns fundamentos. À noite nós vamos entrar nos conceitos bíblicos sobre a prosperidade, né? E a gente vai entender com clareza, com equilíbrio, segundo a Bíblia, segundo a palavra, o que Deus espera de nós, tá? Mas uma coisa eu já posso te adiantar, Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância, tá bom? Pedro Pacífico, tem alguma pergunta aí? Vamos lá para a nossa caixa de perguntas. Esse é o momento em que você coloca aí. Se a pergunta for relativa à matéria, no final, depois lá eu vou respondendo aí, tá bom? Vamos lá, tem uma perguntinha aí? Coloca aí. Existe um demônio com o nome de Tacaro que rodeia muitos cristãos. Aleluia. É o demônio do Tacaro, né? Tá certo. Veja, tudo é equilíbrio, né? A pessoa colocou isso aí, né? Tudo tem que ter um equilíbrio. Porque também assim, não é porque eu sou crente agora que eu tenho que comprar tudo do mais caro também. Tem que ser bobo não, né? Tem que ser idiota também não. E também não posso me privar porque alguma coisa tem um valor agregado um pouco maior. Veja, por exemplo, né? Achar que tem um carro de marca ou um carro importado é sinônimo de riqueza. A gente tem essa mania de achar, porque fulano de uma hora para outra chegou agora na igreja e aí ricou, cresceu, tem dinheiro, comprou carro, tem casa, ele está sendo abençoado por Deus. Será que a gente não pode parar para pensar que esse cara pode ter roubado um banco, por exemplo? Né? Porque se ter recurso financeiro fosse sinônimo de ser abençoado, e tem muito canalha aí no mundo que estava sendo abençoado por Deus. A questão não é ter ou não ter. A prosperidade não está ligada ao ter e não ter. A prosperidade está ligada à essência, ao ser. Não é o que você tem, é o que você é que te faz próspero. Não é o que você tem que te faz próspero, é o que você é que te faz próspero. Né? Então veja, eu conheço gente, por exemplo, que tem muito dinheiro, só compra coisa cara e é barango, anda parecendo uma árvore de Natal enfeitada. Enquanto outras pessoas dizem, poxa vida, como você é elegante.
E essa pessoa pode ser elegante comprando lugares mais simples, não necessariamente. Teve uma época de uma moda que se você não usasse uma camisa com uma florzinha aqui, você não era tido como próspero. E eu vi um monte de gente com as camisas com a florzinha aqui, verde de gravata vermelha, a coisa mais ridícula que eu já vi na minha vida. Nem bom gosto tem. Porque bom gosto, meu irmão, não é uma questão de ter dinheiro, não, é bom senso, né? Então, essa questão do tá caro ou não tá caro é relativo também, né? Vamos atentar para isso, para a gente não cair na vaidade e achar porque é caro é bom, porque é caro é próspero e ser bobo, né? Porque a gente pode comprar barato e bom, né? Veja, a questão entre o excelente, o bom e o excelente não é dinheiro, não. É bom senso e visão. Eu vou dizer de novo. A diferença entre ter algo bom e excelente não é dinheiro, não. Né? É bom gosto e visão. É só isso. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Preciso aprender a administrar melhor minhas finanças, exercer o domínio próprio e sabedoria. Muito bem. Veja, a gente vai ter um dia para falar sobre isso, né? Eu quero falar um pouco sobre como administrar, porque muitas vezes a gente acha que o problema está em não ter sido abençoado. E muitas vezes a bênção de Deus está chegando em nós, mas a gente está deixando escorrer por entre os dedos. Não saber administrar é tão grave quanto não receber, né? Porque a gente pode estar recebendo muitas bênçãos de Deus, mas ela está escorrendo pelos dedos. Eu conheço o caso de pessoas que já receberam, ganharam da parte de Deus, né, através de pessoas, obviamente, carros de presente, etc., e nunca conseguiram se firmar. Por quê? Porque não sabe gerir a própria vida, né? Eu, no PCML, que é o nosso programa de capacitação ministerial e liderança, que vai acontecer no segundo semestre, né? Eu vou ter um módulo só para falar sobre gestão. Então a gente vai ter nesses dias aqui também um dia para falar sobre princípios. Existem princípios espirituais que regem as minhas finanças, existem princípios naturais que regem as minhas finanças. E eu preciso conhecer ambos, né? Quando o natural e o sobrenatural se encontram, ele gera poder explosivo para realizar milagres, né? Veja que é bem interessante. Jesus, ele diz: quem é que antes de construir uma torre não se assenta e calcula primeiro o que vai gastar, para não correr o risco de começar e não terminar e ser ridicularizado pelos outros, dizendo: olha lá, começou e não terminou, né? Veja, então a gente precisa também cuidar desses princípios que são naturais, né, junto com os princípios sobrenaturais, e a junção dessas duas coisas vai torná-lo realmente uma pessoa equilibrada, sensata, sensível, né, a Deus e aos princípios da palavra, para viver uma vida que seja plena e absoluta, né? Então veja, a gente viu algumas coisas importantes. O que te faz próspero não é o que você tem ou deixa de ter. A riqueza não está no bolso, a riqueza está na mente, né? É o que você é como você se enxerga, é a sua autoimagem, né? É o seu senso de valor próprio, né? Perder oportunidades financeiras prejudica o propósito? Claro, veja. Na verdade, o que acontece? A riqueza, ela está ligada a um senso de propósito. A gente vai ver isso mais para frente, né? Eu vou mergulhar nisso. Você vai perceber que Deus nunca estabeleceu, de fato, esse conceito de riqueza que a gente tem, não. Deus colocou no mundo foi suficiência ou material disponível, né? Deus colocou no mundo recursos. Para quê? Para cumprir o propósito. Então tudo que nós chamamos de riqueza nada mais é do que recurso para cumprir propósito, né? De repente, você que prosperou tanto em outras épocas da sua vida, hoje tem essa disponibilidade, talvez Deus tenha feito isso com você exatamente para esse tempo, né? Para cumprir propósito. E você tem que ter esse senso de propósito para você não entrar no engano de achar que o dinheiro pode te sustentar. Se não for Deus te sustentando, você perder 5 minutos de oxigênio já era, né? A gente vai entrar nisso a partir da próxima live à noite, às 23 horas, estaremos juntos aqui. E não percam, por favor, convide as pessoas para estar conosco, vai ser um tempo poderoso. Durante toda essa semana falaremos sobre o tema prosperidade aos olhos de Deus. Um beijo no seu coração e até logo mais, em nome de Jesus.